Você acredita em Deus? Olha que pergunta forte, né? A grande maioria das pessoas responde que sim. A comunidade de pessoas ateias é bem reduzida. Mas a questão é, se você acredita em Deus, da onde você tira a concepção do que é Deus? O que é Deus? Como você pode saber o que Deus é? Você toma as Sagradas Escrituras, a Bíblia, como uma referência do que é Deus, como uma referência total ou parcial? Olha quantas coisas envolvem. A questão é, para nós protestantes, Deus escolheu se manifestar aos homens por intermédio das Sagradas Escrituras. Essa é a forma do qual nós nos comunicamos com Deus. Nós falamos com Ele por intermédio de oração, onde Ele nos responde por intermédio das Sagradas Escrituras. Nós não cremos que os nossos sonhos, os nossos pensamentos são vozes de Deus, mas cremos que a Sagrada Escritura contém a única e exclusiva verdade de Deus. Isso faz com que eu não fique preso a mim mesmo, isso faz com que eu não fique sucumbido às minhas próprias vontades. Que você possa meditar nas Sagradas Escrituras e conhecer o Deus que escolheu se revelar ao homem por intermédio das Sagradas Escrituras. Manifesto carnalmente em Cristo Jesus. Essa revelação não se trata de você apenas ler a Bíblia, mas de haver a iluminação por parte do Espírito Santo, que faz com que todas as coisas aconteçam conforme a sua soberana vontade. Que você possa estar aqui mais um dia além das Sagradas Escrituras, clamando ao Senhor para que Ele ilumine seu entendimento, que você possa compreender os seus mistérios e a sua palavra que traz vida ao homem. Às vezes nós imaginamos milhares de coisas acerca da religião, do qual nada tem a ver com aquilo que Deus estabeleceu. As orações que nós fazemos são direcionadas única e exclusivamente a Deus, mediada por Cristo Jesus. A oração que eu faço neste momento agora, orando ao Senhor, Criador de todas as coisas, para que possamos estar aqui todos os dias unidos em um só propósito, em uma só voz, clamando para que Ele ilumine o nosso entendimento, para que essas palavras não sejam meras palavras, para que essa leitura alimente e nutra nosso espírito e que sejamos conduzidos a viver de maneira que Ele seja glorificado. Talvez algumas pessoas não consigam compreender uma oração feita com olhos abertos, para outros um tanto quanto informal. Mas nós sabemos que Deus escuta nossas palavras, sonda nossos pensamentos e sabe aquilo que vamos fazer. E ainda assim, escolheu nos amar. Nós agradecemos. Agradecemos, pois sabemos que Ele é um Deus presente, que atua no espaço-tempo e faz com que as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam. Que Ele nos guarde e nos direcione. Que Ele faça tudo isso por conta do sacrifício ofertado na cruz do Calvário, de seu Filho amado Cristo Jesus. Em nome daquele que oramos e reverenciamos como nosso único e suficiente Salvador. É assim que eu oro e agradeço. Amém. Amém. Muitas coisas, se lermos as Sagradas Escrituras, nós deixaríamos de fazer, porque nós vamos entender que nós mais aprendemos por intermédio de repetição do que por intermédio daquilo que foi determinado por Deus. Lembre-se que Deus não tem uma sugestão de vida. Ele tem um apontamento claro daquilo que é a vida. Ele não nos pede, Ele nos ordena. E aqueles que são filhos cumprem essa ordem. Não porque são bons, mas porque um espírito
habita em seu ser, do qual simplesmente cumpre a vontade daquele que o chama. Assim que é escrito nas Sagradas Escrituras. Convido para que você contemple com seus próprios olhos e leia aquilo que nos traz vida. Nós estamos lendo a Bíblia todos os dias, nós já estamos no dia 50 da live. A live que nós fazemos é dia 451, todos os dias. Hoje nós vamos a partir do verso 104, Salmo de número 104. Acho que é o terceiro ou quarto dia que estamos em Salmos. E o maior livro da Bíblia, nós já vamos terminar. A questão de ler uma grande porção nos possibilita enxergarmos de maneira global algumas coisas. Então que você pegue sua Bíblia, a versão que nós utilizamos é a NVT, que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado. Amém? Vamos então à leitura de hoje. Salmo 104. Todo meu ser louve o Senhor. Ó Senhor, meu Deus, como és grandioso. Está vestido de glória e majestade, envolto no manto de luz, estende-se a cortina estrelada dos céus, pões as vigas de tua casa nas nuvens de chuva, fazes das nuvens o teu carro de combate, cavalgas nas asas do vento. Os ventos são teus mensageiros, as chamas de fogo teus servos. Firmaste o mundo sobre seus alicerces, para que jamais seja abalado. Vestiste a terra com torrentes de água, com água que cobriu até os montes. Por tua ordem as águas fugiram. Ao som de teu trovão saíram correndo. Montes se ergueram e vales afundaram. Ao nível de que tu decretaste. Estabelecestes um limite para as águas, para que nunca mais cobrissem a terra. Fazes as fontes derramarem água nos vales e os riachos correrem entre os montes. Todos os animais bebem dessa água, e os jumentos selvagens matam a sede. As aves fazem ninho junto aos riachos e cantam entre os ramos das árvores. De tua habitação celeste envia chuvas para sobre os montes, e enches a terra com o fruto de teu trabalho. Fazes o pasto crescer para os animais e as plantas para as pessoas cultivarem. Permites que da terra colha o seu alimento. Vinho para alegrar o coração, azeite para fazer brilhar a pele, pão para dar força. As árvores do Senhor são bem cuidadas, os cedros do Líbano que ele plantou. Nela as árvores fazem seus ninhos, nos cipresses as cegonhas têm seu lar. No alto dos montes vivem as cabras selvagens, nas rochas se escondem os coelhos silvestres. Fizeste as luas para marcar estações, e o sol sabe a hora de se pôr. Envias escuridão e se faz noite. Quando vagueiam os animais do bosque, os leões jovens rugem por sua presa, saem à procura do alimento que Deus lhe provê. Ao amanhecer eles recolhem, voltam à toca para descansar. Então as pessoas saem para o serviço, onde trabalham até o entardecer. Ó Senhor, que variedade de coisas criaste, fizeste todas elas com sabedoria, a terra está cheia de tuas criaturas. Ali está o oceano, vasto e imenso, cheio de seres de todo tipo, grandes e pequenos. Por ele passam navios, e o Leviatã que criastes para brincar no mar. Todos dependem de ti, para lhes proveres o alimento de que necessitam. Quando tu lhes dás, eles o recolhem. Abres mãos para alimentá-los, e eles ficam satisfeitos. Se te afastas deles, porém, enches de medo. Quando lhes retiras o fôlego, morrem e voltam ao pó. Quando sopras teu fôlego, novos seres são gerados, e renovas a face da terra. Que a glória do Senhor permaneça para sempre. O Senhor tem prazer em tudo que criou. Basta um olhar e a terra estremece. Com um simples toque faz fumegar os montes. Cantarei ao Senhor enquanto viver, louvarei meu Deus até meu último suspiro. Todos os meus pensamentos lhe sejam agradáveis. No Senhor me alegrarei, desapareçam da terra todos os pecadores, deixem de existir para sempre. Todo o meu ser louva o Senhor. Louvado seja o Senhor. 105. Deem graças ao Senhor, proclamem seu nome, anunciem entre os povos o que ele tem feito. Cantem a ele, sim, cantem louvores a ele. Falem a todos de suas maravilhas, exultem em seu santo nome, alegrem-se todos que buscam o Senhor. Busquem o Senhor e sua força, busquem sua presença continuamente. Lembre-se das maravilhas que ele fez, dos milagres que realizou, dos juízos que pronunciou, porque vocês são filhos de seu servo Abraão, descendente de Jacó, seus escolhidos.
Ele é o Senhor nosso Deus. Vemos sua justiça em toda a terra. Ele é fiel e sua aliança Ele é fiel à sua aliança para sempre. Ao compromisso que firmou com 1000 gerações é a aliança que fez com Abraão. O juramento que fez a Isaque, ele confirmou a Jacó. Por decreto, o povo de Israel como aliança sem fim. Darei a vocês a terra de Canaã como porção de sua herança. Assim declarou quando eles ainda eram poucos, um punhado de estrangeiros em Canaã. Vagaram de uma nação a outra, de um reino a outro, e no entanto não permitiu que ninguém se oprimisse em seu favor. Repreendeu reis. Não toquem meu povo escolhido, não façam mal a meus profetas. Mandou vir fome sobre a terra de Canaã, cortou a provisão de alimento, então enviou um homem adiante dele. José foi vendido como um escravo. Feriram seus pés com correntes e com ferros prenderam seu pescoço. O Senhor pôs à prova, até chegar a hora de cumprir sua palavra. O faraó mandou chamar José e o libertou. O governante de nações lhe abriu a porta da prisão. José foi encarregado do palácio real e se tornou administrador de todos os seus bens. Tinha toda a liberdade de instruir os assistentes de faraó, de ensinar conselheiros na corte. Então Israel chegou ao Egito. Jacó viveu como estrangeiro na terra de Cã. O Senhor multiplicou seu povo, até que se tornaram mais numerosos que seus opressores. Voltou os egípcios contra o seu povo e eles tramaram contra os servos do Senhor. Mas o Senhor enviou Moisés, seu servo, e Arão, a quem haviam escolhido. Eles realizaram sinais entre os egípcios, maravilhas na terra de Cã. O Senhor cobriu o Egito com trevas, pois desobedeceram a ordem de deixar o povo ir. Transformou as águas em sangue e matou os peixes. Rãs infestaram a terra, invadiram até os aposentos do rei. Por sua ordem, moscas desceram sobre os egípcios, e piolhos encheram todo o seu território. Enviou-lhes granizo em lugar de chuva, e relâmpagos faiscaram sobre a terra. Destruiu as videiras e as figueiras e despedaçou todas as árvores. Por sua ordem vieram enxames de gafanhotos, incontáveis gafanhotos jovens, devoraram toda a vegetação da terra e destruíram toda a plantação dos campos. Depois matou o filho mais velho de todos os lares egípcios, a força e o orgulho de cada família. Tirou seu povo do Egito cheio de prata e de ouro, e ninguém das tribos de Israel sequer tropeçou. Os egípcios se alegraram quando eles partiram, pois muitos os temiam. O Senhor estendeu sobre o povo uma cobertura de nuvem e lhe deu fogo para iluminar a escuridão. Quando pediram carne, enviou codorna, saciou sua fome com o pão do céu, partiu uma rocha e jorrou água, que correu como um rio pelo deserto, pois ele se lembrou da santa promessa que havia feito a seu servo Abraão. Tirou seu povo do Egito com alegria, seus escolhidos com celebração. Deu a seu povo as terras das nações, e eles colheram o que outros haviam plantado. Tudo isso aconteceu para que guardassem seus decretos e obedecessem suas leis. Louvado seja o Senhor. 106. Louvado seja o Senhor, deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. Seu amor dura para sempre. Quem poderá contar os feitos poderosos do Senhor? Quem poderá louvá-lo como Ele merece? Como são felizes os que fazem o que é certo e praticam a justiça todo o tempo. Lembra-te de mim, Senhor, quando mostrares favor a teu povo. Aproxima-te e resgata. Que eu compartilhe da prosperidade dos teus escolhidos, que eu me alegre na alegria do teu povo e exulte com eles que pertencem a ti. Pecamos com nossos antepassados, fomos desobedientes e rebeldes. No Egito, nossos antepassados não deram valor às maravilhas do Senhor, não se lembraram de seus muitos atos de bondade, rebelaram-se contra ele junto ao mar Vermelho. Assim mesmo ele os resgatou, para proteger a honra de seu nome, para mostrar o seu grande poder. Ordenou que o mar Vermelho secasse, e os conduziu pelas águas como por um deserto. Ele os resgatou das mãos de seus inimigos, e os libertou das garras de seu adversário. As águas se fecharam e cobriram seus opressores. Nenhum deles sobreviveu. Então creram em suas promessas e cantaram louvores a ele. Depressa, porém, esqueceram do que ele havia feito. Não quiseram esperar por seus conselhos. No deserto, os desejos dos povos se tornaram insaciáveis, puseram Deus à prova naquela terra desolada. Ele atendeu seus pedidos, mas também lhes enviou uma praga. No acampamento tiveram inveja de Moisés e de Arão, sacerdote consagrado do Senhor. Por isso a terra se abriu, engoliu Datã, sepultou Abirão e outros rebeldes. Fogo desceu sobre aqueles que o seguiam, uma chama consumiu os perversos. No monte Sinai fizeram um bezerro, prostraram-se diante dele de uma imagem de metal, trocaram seu Deus glorioso pela estátua de um boi que come capim, esqueceram-se de Deus, seu Salvador, que havia feito coisas grandiosas no Egito. Atos maravilhosos da terra de Cã, feitos notáveis no Mar Vermelho, por isso declarou que os destruiria, mas Moisés e seus escolhidos pôs entre eles
o povo de Deus, e suplicou que lhe afastassem sua ira e não os destruísse. Eles, porém, se recusaram a entrar na terra agradável, pois não creram na promessa. Em vez disso, resmungaram em suas tendas e não deram ouvidos ao Senhor. Assim ele jurou solenemente que os mataria no deserto, que dispersaria seus descendentes entre as nações e os enviaria para o exílio em terra distante. Depois juntaram-se os sacerdotes de Baal e Peor. Chegaram a comer sacrifícios oferecidos a mortos. Com todos esses atos provocaram a ira do Senhor. Por isso uma praga se espalhou entre eles. Finéias, porém, teve coragem de intervir e a praga foi detida. Assim, desde então, ele foi considerado justo. Também em Meribá provocaram a ira do Senhor e aí causaram sérios problemas a Moisés. Fizeram Moisés se irar, e ele falou sem refletir: não destruir as nações que habitavam na terra, como o Senhor lhes havia ordenado. Em vez disso, misturaram-se com elas e adotaram seus costumes. Adoraram ídolos estrangeiros, o que causou sua ruína. Chegaram a sacrificar aos demônios seus filhos e filhas, derramaram sangue inocente, sangue de seus filhos e filhas. Ao oferecer sacrifício aos ídolos de Canaã, contaminaram a terra com sangue. Assim mesmo contaminaram com seus atos perversos, e seu amor aos ídolos foi adultério. Por isso a ira do Senhor acendeu, e ele sentiu aversão por seu povo, por sua propriedade. Entregou as nações e foram dominados por aqueles que os odiavam. Seus inimigos os oprimiram e os sujeitaram ao seu poder cruel. Muitas vezes ele os livrou, mas escolheram se rebelar contra ele, e por fim seu pecado os destruiu. Ainda assim ele viu a aflição do povo e ouviu seus clamores. Lembrou-se de sua aliança com eles, teve compaixão por causa de seu grande amor. Fez que seus captores os tratassem com misericórdia. Salva-nos, Senhor, nosso Deus. Reúne-nos dentre as nações para darmos graças a teu nome, para alegrarmos no teus louvor. Louvem, Senhor, o Deus de Israel, que vive de eternidade em eternidade, todos digam amém. Louvado seja o Senhor. 107. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, seu amor dura para sempre. O Senhor os resgatou, proclamem em alta voz, cantem a todos que Ele os resgatou de seus inimigos, pois Ele reuniu os que estavam exilados em muitas terras. No leste e do oeste, do norte ao sul. Eles vagavam pelo deserto, perdidos e sem lar. Famintos e sedentos chegaram à beira da morte. Em sua aflição clamaram ao Senhor, e Ele os livrou de seus sofrimentos. Conduziu por um caminho seguro a uma cidade onde pudessem morar. Que louvem o Senhor por seu grande amor e pelas maravilhas que fez pela humanidade, pois Ele sacia o sedento e enche de coisas boas o faminto. Estavam sentados na escuridão em trevas profundas, presos em algemas de ferro de sofrimento. Rebelaram-se contra as palavras de Deus, desprezaram o conselho do Altíssimo. Por isso ele os sujeitou a trabalhos pesados, caíram e não houve quem o ajudasse. Em sua aflição clamaram ao Senhor, e Ele os livrou de seus sofrimentos. Tirou-os da escuridão das trevas profundas, quebrou suas algemas. Que louve o Senhor por seu grande amor e pelas maravilhas que fez pela humanidade, pois quebrou as portas de bronze da prisão e partiu as trancas de ferro. Foram tolos, rebelaram-se e sofreram por causa de seus pecados. Não conseguiam nem pensar em comer e estavam às portas da morte. Em sua aflição clamaram ao Senhor, e Ele os livrou de seus sofrimentos. Enviou sua palavra e os curou e os resgatou da morte. Que louvem o Senhor por seu grande amor, pelas maravilhas que fez pela humanidade, que ofereçam sacrifícios de ações de graças e anunciem suas obras com canções alegres. Viajaram pelo mundo em navios, percorreram as rotas comerciais dos mares, também eles viram as obras do Senhor e suas maravilhas nas águas mais profundas. Por sua ordem os ventos se levantaram e agitaram as ondas, seus navios eram lançados aos céus, depois desciam às profundezas. Foram tomados de pavor, cambaleavam e tropeçavam como bêbados, e não sabiam mais o que fazer. Em sua aflição clamaram ao Senhor, e Ele os livrou de seus sofrimentos. Acalmou a tempestade, aquietou as ondas, a calmaria os alegrou, e Ele os levou ao porto em segurança. Que louve o Senhor por sua bondade, pelas maravilhas que fez pela humanidade. Que o exalte em público, diante da comunidade dos livres do povo. Ele transforma rios em desertos e fontes de água em terra seca. Torna a terra fértil em solo inútil. Por causa da perversidade de seus habitantes, também transforma os desertos em açudes. A terra seca em fontes de água leva famintos para ali se estabelecerem e construir suas cidades. Eles semeiam campos, plantam videiras e têm grandes colheitas. Sim, Ele os abençoa. Ali criam famílias numerosas e seus rebanhos não param de crescer. Mas quando diminuem em número e empobrecem por causa da opressão, da miséria e da tristeza, o Senhor lança desprezo sobre seus príncipes e os faz vagar no deserto sem caminhos. Contudo, livra do sofrimento os pobres e aumenta suas famílias como rebanho de ovelhas. Os justos verão as coisas e se alegrarão, enquanto os perversos serão calados. Quem é sábio levará tudo isso a sério, perceberá como tem sido leal o amor do Senhor.
108. Meu coração está firme em ti, ó Deus, por isso te cantarei louvores com todo o meu ser. Despertem lira e harpa, quero acordar e amanhecer com minha canção. Eu te darei graças, Senhor, no meio dos povos. Cantarei louvores entre as nações, pois o teu amor é mais alto que os céus, tua fidelidade chega até as nuvens. Seja exaltado, ó Deus, acima dos mais altos céus, que tua glória brilhe sobre toda a terra. Agora livra teu povo amado, responda-nos e salva-nos por teu poder. Deus, em seu santuário, prometeu com alegria: dividirei Siquém e medireis o vale de Sucote. Gileade é minha e também Manassés. Efraim é meu capacete, Judá meu cetro, Moabe é minha cidade, bacia de lavar. Limparei os pés sobre Edom e darei um grito de triunfo sobre a Filistia. Quem me levará à cidade fortificada? Quem me guiará até Edom? Acaso nos rejeitaste, ó Deus? Não marcharás mais com o nosso exército? Ajuda contra nossos inimigos, pois todo socorro humano é inútil. Com o auxílio de Deus realizaremos grandes feitos, pois ele pisará os nossos inimigos. 109. Ó Deus, a quem eu louvo, não permaneças calado enquanto os perversos me caluniam e falam mentiras a meu respeito. Eles me cercam de palavras odiosas e me atacam sem motivo. Retribuem meu amor com acusações, mesmo quando oro por eles. Pagam o bem com o mal e o amor com ódio. Que um perverso testemunhe contra ele e um acusador o leve a julgamento. Quando julgarem sua causa, que o declarem culpado, considerem pecado as suas orações. Que sua vida seja curta e outro ocupe seu lugar. Que seus filhos se tornem órfãos e sua esposa viúva. Que seus filhos andem sem rumo como mendigos e sejam expulsos de suas casas em ruínas. Que os credores tomem todos os seus bens e estranhos levem o fruto de seu trabalho. Que ninguém o trate com bondade, nem tenham compaixão de seus órfãos. Que todos seus descendentes morram. Que o nome de sua família seja apagado na geração seguinte. Que o Senhor nunca se esqueça dos pecados de seus antepassados. Que os pecados de sua mãe jamais sejam apagados. Que o Senhor se lembre de sua culpa, que seu nome seja de todo esquecido, pois não quis ser bondoso com os outros, foi no encalço dos pobres e necessitados e perseguiu até a morte os de coração quebrantado. Gostava de amaldiçoar, agora ele próprio seja amaldiçoado. Não tinha prazer em abençoar, e agora ele não seja abençoado. Para ele, amaldiçoar é como roupa que ele veste, como a água que bebe, como os alimentos saborosos que come. Agora que suas maldições voltem para ele. Apeguem-se a seu corpo como roupas, amarre-se em torno dele como cinto. Que essas maldições se tornem castigo do Senhor para meus acusadores. Para os que falam mal de mim, quanto a mim, ó Senhor soberano, trate-me bem por causa do teu nome. Livra-me porque és fiel e bom. Pois sou pobre e necessitado e meu coração está ferido. Vou desaparecendo como a sombra ao entardecer. Sou lançado para longe como um gafanhoto. De tanto jejuar, meus joelhos estão fracos. Não passo de pele e osso. Sou motivo de zombaria em todo lugar. Quando me vem, balanço a cabeça em desprezo. Ajuda-me, Senhor, meu Deus. Salva-me por causa do teu amor. Quando eles reconheçam que isto veio de ti, que tu mesmo fizeste, Senhor. Que importa se me amaldiçoarem, tu me abençoarás. Quando me atacarem, serão envergonhados, mas eu, teu servo, continuarei a me alegrar. Que meus acusadores sejam vestidos de humilhação e que a vergonha os cubra como um manto. Eu, porém, sempre darei graças ao Senhor. Louvarei seu nome diante de todos, pois ele está junto aos necessitados, prontos para salvá-los dos que o condenam. 110. Ó Senhor, disse ao meu Senhor. O Senhor disse ao meu Senhor: sente-se no lugar de honra à minha direita, até que humilhe meus inimigos e os ponha debaixo de meus pés. O Senhor estenderá seu reino poderoso desde Sião. Você governará seus inimigos. Quando você for à guerra, seu povo o servirá de livre vontade. Você está envolto em vestes santas, e sua força será renovada a cada dia, como o orvalho da manhã. O Senhor jurou e não voltará atrás. Você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor está à sua direita para protegê-lo. Esmagará muitos reis no dia de sua ira. Castigará as nações e encherá sua terra de cadáveres. Esmagará a cabeça por todo o mundo. Ele próprio, contudo, se refrescará em riachos ao longo do caminho, ele será vitorioso. 111. De todo o meu coração darei graças ao Senhor. Quando me reunir com justos, como são grandiosas as obras do Senhor. Todos que têm prazer nele devem nelas meditar. Tudo que ele faz revela sua glória e majestade. Sua justiça permanece para sempre. Ele nos faz recordar de suas maravilhas. O Senhor é compassivo e misericordioso. Dá alimento aos que o temem. Lembra-se sempre de sua aliança. Mostra seu poder ao seu povo, ao lhes dar as terras de outras nações. Tudo que ele faz é bom
é justo e bom. Todos os seus mandamentos são confiáveis. São verdadeiros para sempre e devem ser obedecidos com fidelidade e retidão. Ele pagou o resgate por seu povo, garantiu para sempre sua aliança com eles. Seu nome é santo e temível. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Todos que obedecem a seus mandamentos mostram bom senso. 112. Como é feliz aquele que teme o Senhor, tem prazer em obedecer seus mandamentos. Seus filhos serão bem-sucedidos em toda a terra, uma geração inteira de justos será abençoada. Em sua casa haverá riqueza e prosperidade, suas ações permanecerão para sempre. A luz brilha na escuridão para o justo, ele é compassivo, misericordioso e íntegro. E feliz é o que empresta com generosidade e conduz seus negócios honestamente. Ele não será abalado, sua lembrança durará por muito tempo. Não teme más notícias, confia plenamente no cuidado do Senhor. É confiante e destemido, olha com triunfo para seus inimigos, compartilha generosamente com os pobres, seus atos de justiça serão lembrados para sempre. Ele terá influência e honra. O perverso verá isso e ficará furioso. Rangerá os dentes de raiva e desaparecerá. Seus desejos serão frustrados. Sim, louvem. 113. Sim, louvado seja o Senhor. Sim, louvem o Senhor do Senhor. Sim, louvem o Senhor, ó servos do Senhor. Louvem o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Em todo lugar do Oriente ao Ocidente, louvem o nome do Senhor. Pois o Senhor é engrandecido acima das nações, sua glória está acima dos céus. Quem se compara ao Senhor, nosso Deus, entronizado nas alturas? Ele se inclina para ver o que acontece nos céus e na terra. Levanta do pó o necessitado, ergue do lixo o pobre. Coloca-os entre príncipes e os príncipes de seu povo. Dá uma família à mulher estéril e torna uma mãe feliz. Louvado seja o Senhor. Quando o povo de Israel saiu do Egito, quando a família de Jacó deixou aquela terra estrangeira, a terra de Judá se tornou santuário de Deus, e Israel se tornou seu domínio. O mar vermelho os viu chegando e se abriu, e as águas do rio Jordão recuaram. Os montes saltaram como carneiros e as colinas como cordeiros. O que aconteceu, ó mar vermelho, para que se abrisse? O que aconteceu? O rio Jordão para que recuasse, para que os montes saltaram como carneiros. Porque, ó colinas, saltaram como cordeiros. Estremeça, ó terra, na presença do Senhor, na presença do Deus de Jacó. Ele transformou a rocha em açude, sim, do rochedo fez nascer uma fonte de água. 115. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome seja toda a glória. Por teu amor e por tua fidelidade, porque as nações dizem, onde está o Deus dele? Nosso Deus está nos céus, faz tudo como deseja. Seus ídolos não passam de objetos de prata e ouro, formados por mãos humanas. Tem boca, mas não falam. Olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Nariz, mas não respiram. Tem mãos, mas não apalpam. Pés, mas não andam, garganta, mas não emitem sons. Aqueles que fazem ídolos e neles confiam são exatamente iguais a eles. Ó Israel, confie no Senhor, ele é seu auxílio e seu escudo. Ó sacerdotes descendentes de Arão, confie no Senhor, ele é seu auxílio e seu escudo. Todos vocês temem o Senhor, confiem nele, ele é seu auxílio e seu escudo. O Senhor se lembra de nós e nos abençoará. Sim, abençoará o povo de Israel, os sacerdotes descendentes de Arão. Abençoará os que temem o Senhor, tanto os grandes como os pequenos. Que o Senhor multiplique bênçãos para vocês e seus filhos. Sejam abençoados pelo Senhor, que fez os céus e a terra. Os céus pertencem ao Senhor, mas ele deu a terra à humanidade. Os mortos não cantam louvores ao Senhor, pois desceram ao silêncio da sepultura. Nós, porém, louvaremos o Senhor agora e para sempre. Louvado seja o Senhor. 116. Amo o Senhor porque ele ouve a minha voz e minhas orações, porque ele se inclina para ouvir, orarei enquanto viver. A morte me envolveu com suas cordas, e os terrores da sepultura me dominaram. Não havia outra coisa senão sofrimento e tristeza. Então clamei pelo Senhor, clamei pelo nome do Senhor. Livra-me, Senhor. O Senhor é compassivo e justo. O nosso Deus é misericordioso. O Senhor protege os ingênuos. Eu estava diante da morte e ele me salvou. Volte minha alma a descansar, pois o Senhor lhes tem sido bom. Ele livrou minha alma da morte. Meus olhos das lágrimas, meus pés da queda, por isso andarei na presença do Senhor enquanto viver aqui na terra. Eu criei, por isso disse, estou profundamente aflito. Em meu desespero declarei, todos são mentirosos, que posso oferecer ao Senhor por tudo que ele me tem feito. Celebrarei meu livramento e louvarei o nome do Senhor. Cumprirei meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. O Senhor se importa profundamente com a morte de seus fiéis. O Senhor
Ó Senhor, sou teu servo, sim, teu servo, teu humilde servo. Tu me livras de minhas correntes, oferecerei a ti um sacrifício de ações de graça e louvarei o nome do Senhor. Cumprirei meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo, na casa do Senhor, no meio de Jerusalém. Louvado seja o Senhor. 117. Louve o Senhor todas as nações, louve todos os povos, pois grande é seu amor por nós. Fidelidade do Senhor dura para sempre. Louvado seja o Senhor. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom e seu amor dura para sempre. 118. Todo Israel diga, seu amor dura para sempre. Os sacerdotes descendentes de Arão digam, seu amor dura para sempre. Todos que temem o Senhor digam, seu amor dura para sempre. Em minha angústia, em minha angústia orei ao Senhor, o Senhor me ouviu e me livrou. O Senhor está comigo, portanto não temerei. O que me podem fazer os simples mortais? Sim, o Senhor está comigo e Ele me ajudará. Olharei com triunfo para os que me odeiam. É melhor refugiar-se no Senhor que confiar em pessoas. É melhor refugiar-se no Senhor que confiar em príncipes. Todas as nações hostis me cercam, mas eu destruí em nome do Senhor. Sim, elas me cercam de todos os lados, mas eu destruí em nome do Senhor. Como um enxame de abelhas me rodearam e arderam contra mim como um fogo crepitante. Mas eu destruí em nome do Senhor. Meus inimigos fizeram todo o possível para me derrubar, mas o Senhor me sustentou. O Senhor é minha força e meu cântico, Ele é minha salvação. No acampamento dos justos há cânticos de alegria e vitória. A mão direita do Senhor realizou grandes feitos. A mão direita do Senhor se levanta em triunfo. A mão direita do Senhor realizou grandes feitos. Não morrerei, pelo contrário, viverei, para contar o que o Senhor fez. O Senhor me castigou severamente, mas não me deixou morrer. Abram para mim as portas por onde entre os justos entrarei e darei graças ao Senhor. Essas portas conduzem à presença do Senhor e os justos entram por elas. Eu te dou graças porque respondeste a minha oração e me deste vitória. A pedra que os construtores rejeitaram se tornou a pedra angular. Isso é obra do Senhor e é maravilhoso de se ver. E é maravilhosa de ver. Este é o dia que o Senhor fez, e nele nos alegraremos e exultaremos. Ó Senhor, por favor, salva-nos. O Senhor dá-nos sucesso. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Nós abençoamos a casa do Senhor. O Senhor é Deus e resplandece sobre nós. Peguem o sacrifício e amarrem-no com corda sobre o altar. Tu és meu Deus e eu te louvarei. Tu és meu Deus e eu te exaltarei. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. Seu amor dura para sempre. 119. Como são felizes os íntegros, os que seguem a lei do Senhor. Como são felizes os que obedecem seus preceitos e buscam de todo o coração, não praticam o mal e andam em seus caminhos. Tu nos encarregaste de seguir fielmente tuas ordens. Meu grande desejo é que minhas ações sempre reflitam seus decretos, então não ficarei envergonhado quando meditar em todos os teus mandamentos. Eu te darei graça por viver corretamente à medida que aprender teus justos estatutos. Obedecerei a teus decretos. Por favor, não desista de mim. Como pode o jovem se manter puro, obedecendo a tua palavra? De todo o meu coração te busquei. Não me permitas que eu me desvie de teus mandamentos. Guardei tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Eu te louvo, ó Senhor. Ensina-me teus decretos. Recitei em alta voz todos os estatutos que nos deste. Alegrei-me com o caminho apontado por teus preceitos. Tanto quanto com muitas riquezas, meditarei em tuas ordens e refletirei sobre os teus caminhos. Terei prazer em teus decretos e não me esquecerei de tua palavra. Trata teu servo com bondade para que eu viva e obedeça a tua palavra. Abra meus olhos para que eu veja as maravilhas de tua lei. Sou estrangeiro na terra, não escondas de mim teus mandamentos. Tenho sempre intenso desejo por teus estatutos. Tu repreendes os arrogantes, são malditos os que desviam dos teus mandamentos. Não permitas que zombem de mim e me desprezem, pois tenham obedecido a teus preceitos. Até os príncipes se reúnem e falam contra mim, mas eu meditarei em teus decretos. Tenho prazer em teus preceitos, eles me dão conselhos sábios. Estou prostrado no pó, restaura minha vida com tua palavra. Relatei meus planos a ti e me respondeste. Agora ensina-me teus decretos. Ajuda-me a entender tuas ordens e eu meditarei em tuas maravilhas. Minha alma chora de tristeza, fortalece-me com tua palavra. Afasta de mim o caminho da mentira. Dá-me privilégio de conhecer tua lei. Escolhi o caminho da verdade, decidi viver de acordo com teus estatutos. Apego-me a teus preceitos. Senhor, não permitas que eu seja envergonhado. Buscarei teus mandamentos, pois tu aumentas meu entendimento.
Ensina-me teus decretos, ó Senhor, e eu os guardarei até o fim. Dá-me entendimento e obedecerei a tua lei. De todo o coração, porém em prática. Faz-me andar em teus mandamentos, pois neles tenho prazer. Dá-me entusiasmo por teus preceitos e não pela ganância. Desvia meus olhos de coisas inúteis e restaura-me por meio de tua palavra. Confirma o teu servo a tua promessa, que fizeste aos que te temem. Afaste-me de meus caminhos vergonhosos, pois teus estatutos são bons. Anseio por obedecer às suas ordens. Restaura a minha vida por tua justiça. Ó Senhor, dá-me teu amor, a salvação que me prometeste, então poderei responder aos que me insultam. Pois confio em tua palavra, não retires de mim a palavra da verdade, pois teus estatutos são minha esperança. Continuarei a obedecer a tua lei para todo sempre. Andarei em liberdade, pois me dediquei às tuas ordens. Falarei de teus preceitos a reis e não me envergonharei. Como tenho prazer em teus mandamentos, como eu os amo. Celebro teus mandamentos, que amo, em teus decretos medito. Lembre da promessa que fizeste a esse teu servo, ela é minha esperança. Tua promessa renova minhas forças, ele me consola em minha aflição. O tempo todo os orgulhosos me desprezam, mas eu não me desvio de tua lei. Medito em teus estatutos tão antigos. Ó Senhor, eles me consolam. Fico furioso com os perversos, pois eles rejeitam tua lei. Teus decretos são o tema de minhas canções, na canção onde tenho vivido. À noite penso em quem tu és, Senhor. Portanto, obedeço a tua lei. Assim passo meus dias obedecendo a tuas ordens. Senhor, tu és minha herança. Prometo obedecer às tuas palavras. Busco teu favor de todo o coração. Tem misericórdia de mim, como prometeste. Refleti sobre o rumo de minha vida e resolvi seguir teus preceitos. Eu me apressarei e sem demora obedecerei a teus mandamentos. Os perversos tentam me arrastar, mas não me esquecerei de tua lei. Levanto-me no meio da noite para te dar graças por teus justos estatutos. Sou amigo de todos que te temem, dos que obedecem às tuas ordens. Ó Senhor, o teu amor enche a terra. Ensina-me teus secretos. Muitas coisas boas me tens feito, Senhor, como prometestes. Ensina-me bom senso e dá-me conhecimento, pois creio em teus mandamentos. Antes de me disciplinares eu vivia desviado, agora porém sigo tua palavra de perto. Tu és bom e fazes somente o bem. Ensina-me teus secretos. Os arrogantes mentem a meu respeito, mas eu obedeço tuas ordens de todo o coração. O coração deles é tolo e insensível, mas eu tenho prazer em tua lei. O sofrimento foi bom para mim, pois me ensinou a dar atenção a teus decretos. Tua lei é mais valiosa para mim que milhares de peças de ouro e de prata. Tu me fizestes, tu me formastes, dá-me entendimento para entender teus mandamentos, que eu seja motivo de alegria para os que te temem, pois em tua palavra depositei minha esperança. Eu sei, ó Senhor, que teus estatutos são justos, tu me disciplinaste por tua fidelidade. Agora que o teu amor me console, como prometeste a esse teu servo, cerca-me de tua compaixão para que eu viva, pois tenho prazer em tua lei. Sejam envergonhados os arrogantes que mentiram a meu respeito, eu, porém, meditarei em tuas ordens. Unam-se a mim todos que te temem, os que te conhecem teus preceitos, que eu seja inculpável na obediência aos teus decretos, então jamais serei envergonhado. Estou exausto de tanto esperar por teu livramento, mas depositei minha esperança em tua palavra. Meus olhos se esforçam para ver tua promessa e cumprir quando me consolarás. Mesmo enrugado como uma vasilha de couro na fumaça, não me esqueci de teus decretos. Até quando terei de esperar? Quando castigarás os que me perseguem? Os arrogantes que não seguem tua lei abriram covas fundas para me pegar. Todos os meus mandamentos são confiáveis. Protege-me dos que me perseguem sem motivo. Quase acabaram comigo, mas eu não abandonei tuas ordens. Por teu amor preserva minha vida. Então continuarei a obedecer aos teus preceitos. Tua palavra eterna, Senhor, está firme nos céus. Tua fidelidade se estende de uma geração a outra, duradoura como a terra que estabeleceste. Teus estatutos permanecem até hoje, pois tudo está a serviço de teus planos. Se tua lei não fosse meu prazer, eu teria morrido em meu sofrimento. Jamais me esquecerei de tuas ordens, pois é por meio delas que me dá a vida. Sou teu, salva-me, pois tenho buscado tuas ordens. Embora os perversos fiquem em espreita para me matar, meditarei em teus preceitos. Percebi que até mesmo a perfeição tem limite, mas não há limite para teu mandamento. Como eu amo a tua lei, penso nela o dia todo. Teus mandamentos me fazem mais sábio que meus inimigos, pois sempre me guiam. Sim, tenho mais prudência que meus mestres, pois vivo a meditar em teus preceitos. Tenho mais entendimento que os anciãos, pois obedeço às tuas ordens. Recuso-me a andar em todo o caminho
mal, a fim de obedecer a tua palavra. Não me afastei de teus estatutos, pois tu me ensinaste bem. Como são doces as tuas palavras, são mais doces que o mel. Tuas ordens me dão discernimento, por isso odeio todo caminho falso. Tua palavra é lâmpada para meus pés e luz para meu caminho. Prometi uma vez e volto a prometer, obedecerei a teus justos estatutos. Sofri muito, ó Senhor, restaura a minha vida, como prometeste. Senhor, aceita minha oferta de louvor, ensina-me os teus estatutos. Minha vida está sempre por um fio, mas não me esquecerei de tua lei. Os perversos me preparam armadilhas, mas não me desviarei de tuas ordens. Teus preceitos são o meu tesouro permanente, são o prazer do meu coração. Estou decidido a cumprir teus estatutos para sempre, até o fim. Odeio pessoas inconstantes, mas amo a tua lei. Tu és meu refúgio e meu escudo. Tua palavra é minha esperança. Afaste-se de mim, vocês que praticam mal, pois obedecerei aos mandamentos de meu Deus. Sustenta-me como prometeste. Senhor, para que eu viva, não permites que minha esperança seja frustrada. Sustenta-me e serei salvo. Então meditarei continuamente em teus decretos. Rejeitaste, porém, todos que se afastam de teus decretos, os que só enganam a si mesmo. Remove os ímpios da terra como coisa desprezível. Por isso amo teus preceitos. Estremeço de medo de ti. Tenho temor reverente por teus estatutos. Não me entregues a meus inimigos, pois tenho feito o que é justo e certo. Garantas o bem deste teu servo. Não permita que os arrogantes me oprimam. Meus olhos se esforçam para ver teu livramento, o cumprimento de tua promessa, de tua justiça. Sou teu servo, trata-me conforme teu amor. Ensina-me os teus decretos. Dá discernimento a este teu servo, então entenderei teus preceitos. Senhor, é tempo de agires, pois violaram a tua lei. Por isso amo teus mandamentos, mais que o ouro puro. Cada um de teus mandamentos é reto, por isso odeio todo caminho falso. Teus preceitos são maravilhosos, por isso eu lhes obedeço. O ensinamento de tua palavra esclarece, até os ingênuos entendem. Abro a boca e suspiro, pois anseio por teus mandamentos. Vem e mostra-me tua misericórdia, como fazes por todos que amam o teu nome. Firma meus passos conforme a tua palavra, para que o pecado não me domine. Livra-me da opressão das pessoas, então poderei obedecer a tuas ordens. Olha para mim com favor, ensina-me os teus decretos. Rios de lágrimas brotam de meus olhos, porque as pessoas não cumprem tua lei. Tu, Senhor, és justo e imparciais são teus estatutos. Teus preceitos são perfeitos, todos de todo confiáveis. Sou tomado de indignação, pois meus inimigos desprezam tuas palavras. Tua promessa foi plenamente comprovada, por isso este teu servo tanto ama. Sou insignificante e desprezado, mas não me esqueço de tuas ordens. Tua justiça é eterna e tua lei é verdadeira. Quando a aflição e a angústia pesam sobre mim, tenho prazer em teus mandamentos. Que teus preceitos são sempre justos. Ajuda-me a entendê-los, para que eu viva. Oro de todo o coração, responde-me, Senhor. Obedecerei a teus decretos. Clamo a ti, livra-me, para que eu obedeça a teus preceitos. Levante-me cedo, antes do sol nascer. Clamo e ponho minha esperança em tuas promessas. Desperto de madrugada para refletir em tuas palavras. Por teu amor, ó Senhor, ouve meu clamor. Restaura minha vida conforme teus estatutos. Pessoas más aproximam-se para me atacar. Elas estão distantes de tua lei, mas tu, Senhor, está perto. Todos os teus mandamentos são verdadeiros. Sei há muito tempo que teus preceitos durarão para sempre. Vê meu sofrimento e livra-me, pois não me esquecerei de tua lei. Defende minha causa e liberta-me. Protege minha vida como prometeste. Os perversos estão longe da salvação, pois dão importância a teus decretos. O Senhor, como é grande tua misericórdia. Restaura minha vida conforme teus estatutos. São muitos os que me perseguem e me afligem, mas não me desviei de teus preceitos. Ver esses traidores me dá desgosto, pois não obedecem a tua palavra. Vê, Senhor, como eu amo tuas ordens. Restaura minha vida por causa do teu amor. A própria essência de tuas palavras é verdade. Todos os teus justos estatutos permanecerão para sempre. Os poderosos me perseguem sem motivo, mas só diante de tua palavra meu coração treme. Alega-me em tua palavra, com quem descobre um grande tesouro. Odeio e detesto a falsidade, mas amo tua lei. 7 vezes por dia te louvarei, porque teus estatutos são justos. Os que amam tua lei estão totalmente seguros e não tropeçam. Anseio por teu livramento, Senhor. Tenho cumprido teus mandamentos, tenho obedecido a teus preceitos, pois amo muito. Sim, obedeço as tuas ordens e os seus preceitos, pois vês tudo o que faço. Ó Senhor, ouve meu clamor, dá-me entendimento como prometeste, ouve minha oração, livra-me conforme tua palavra, que o louvor transborde meus lábios, pois tu me ensinas teus decretos, que minha língua cante sobre tua palavra, pois todos os teus mandamentos são justos. Estende tua mão para me ajudar, pois escolhi seguir tuas ordens. Ó Senhor, anseio por teus livramentos.
tua lei é meu prazer, que eu viva para poder te louvar e que teus estatutos me ajudem. Andei sem rumo, como ovelha perdida, vem buscar teu servo, pois não me esqueci de teus mandamentos. 120. Em minha angústia clamei ao Senhor. Ele respondeu minha oração. Livra-me, Senhor, dos mentirosos e dos enganadores. Ó língua mentirosa, o que Deus fará com você? Como aumentará seu castigo? Ele atravessará com flechas afiadas e queimará com brasas vivas. Como sofro na distante Meseque, é doloroso viver entre os moradores de Quedar. Estou cansado de habitar entre os que odeiam a paz. Procuro a paz, mas quando falo de paz, eles querem guerra. Cânticos para peregrinos de Jerusalém. 121. Olho para os montes e pergunto, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não deixará que você tropece, aquele que o protege não cochilará. Aquele que guarda Israel não cochila nem dorme. Ó Senhor, o Senhor é seu protetor, o Senhor está a seu lado. Como a sombra que o abriga, o sol não lhe fará mal de dia, nem a lua de noite. O Senhor o guarda de todo mal e protege sua vida. O Senhor o guarda em tudo que faça, agora e para sempre. Alegrei-me, 122, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Agora estamos aqui, junto às suas portas, ó Jerusalém. Jerusalém é cidade bem construída, com muros e firmes. Todas as tribos de Israel, o povo do Senhor, sobem para cá. Vêm para dar graças ao nome do Senhor, conforme a lei requer. Aqui estão os tronos de onde se pronunciam julgamentos, os tronos da dinastia de Davi. Orem pela paz de Jerusalém, sejam prósperos todos que amam essa cidade. Que haja paz dentro de seus muros e prosperidade em seus palácios. Em favor de famílias e amigos direi, que você tenha paz, ó Jerusalém, em favor da casa do Senhor, nosso Deus. Buscarei o seu bem. 123. Levanto os meus olhos para ti, ó Deus que habita dos céus. Continuamos a olhar para o Senhor nosso Deus, esperando sua compaixão. Como servos que olham para as mãos de seus senhores, a serva olha para a mão de sua senhora. Tem misericórdia de nós, tem misericórdia, pois estamos cansados de tanto desprezo. Estamos exaustos de tanta zombaria dos orgulhosos, dos desprezos dos arrogantes. 124. Se o Senhor não estivesse ao nosso lado, que todo Israel diga. E se o Senhor não estivesse ao nosso lado, quando os inimigos nos atacaram, eles nos teriam engolidos vivos com sua ira ardente contra nós. As águas nos teriam encoberto e a correnteza nos teria afogado. Sim, as águas violentas de sua fúria nos teriam afogado. Louvado seja o Senhor, que não permitiu que nos despedaçássemos com os seus dentes. Escapamos como um pássaro que foge da armadilha do caçador. A armadilha se quebrou, estamos livres. Nosso socorro vem do Senhor, que fez céus e a terra. 125. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião. Não serão abalados, mas permanecerão para sempre. Assim como os montes cercam Jerusalém, o Senhor se põe ao redor de seu povo, agora e para sempre. Os perversos não governarão a terra dos justos, para que os justos não sejam tentados a fazer o mal. O Senhor faz o bem àqueles que são bons, aos que têm o coração sincero. Expulsa, porém, os que andam por caminhos tortuosos, ó Senhor. Leva-os embora junto aos que praticam o mal. 126. Quando o Senhor trouxe os exilados de volta a Sião, foi como um sonho. Nossa boca se encheu de riso e cantamos de alegria. As outras nações disseram, o Senhor fez coisas grandiosas por elas. Sim, o Senhor fez coisas grandiosas por nós. Que alegria! Restaura, Senhor, nossa situação, como os riachos revigoram o deserto. Os que semeiam com lágrimas colherão com gritos de alegria. Choram enquanto lançam sementes, mas cantam quando voltam com a colheita. Até aqui. Terminamos então dessa forma mais um dia. Terminamos o dia 451, lemos do 104 ao 126. Amanhã será o dia 452, dia 20 do 2 de 26, live de número 51, do 127 em diante. Amanhã creio que terminaremos o livro de Salmos, entraremos em Provérbios. Muito bom, muito bom. Convidem todos para fazerem parte. Convidem seus amigos, familiares para a leitura das Sagradas Escrituras. Lembre-se, nossa missão é apenas convidar. Se eles vão participar ou não, aí é outra história. Que Deus conduza esses corações. Mais um dia, que o nome do Senhor seja exaltado. Ler os Salmos é maravilhoso.
nós somos conduzidos a histórias que nós acabamos de ler, reler. Essas histórias nos trazem mais vida. Nós conseguimos daí entender do que está falando os Salmos, de toda essa trajetória no deserto. Por isso que é importante ler a Bíblia de maneira integral, para que não simplesmente estabelecemos verdades do quais não estão contidas nela. Que nós possamos dar significado que emana das Sagradas Escrituras e não o significado que nós queremos. Que você possa continuar firme e forte, que Deus te sustente, que Deus te capacite. Se você perdeu alguma parte dessa live, vai assistir de novo, leia as Sagradas Escrituras, caso você prefira, mas leia todos os dias, porque dessa forma nós temos a plena convicção que o nome do Senhor será exaltado e glorificado. Perfeito? Tamo junto, um beijo no coração, até amanhã, se Deus assim permitir. Mesmo horário, 5h59, se eu não estiver aqui, você já deve estar em oração. Você não depende de mim para orar, que você tenha esse momento de reflexão. Nós temos que assumir um compromisso para com o Senhor, sabendo que Ele é Senhor de nossas vidas e essa sua palavra nos revigora e nos traz paz. Tamo junto, um beijo no coração, até amanhã. Fui!